Minutos com Deus. Mateus, capítulo 5, verso 3 a 12. Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Claramente, Jesus aqui nos dá uma mensagem de ânimo, porque ele disse em João 16:33, Tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se o mundo nos persegue, se passamos por injustiça e somos injuriados, Cristo diz, tenha bom ânimo, porque o nosso galardão será garantido. E em Salmos, capítulo 15, o salmista faz uma questão que vai corresponder com Mateus 5, que nós acabamos de ler. Salmos 15 diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Quem são os verdadeiros cidadãos dos céus? O salmista faz duas questões. Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Segunda questão: quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que não difama com sua língua, não fala mal dos outros, e nem fala mal do seu próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é pobre, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede ou pratica, não será jamais abalado. Ou seja, quem deste modo pratica, procede, habitará no tabernáculo do Senhor e morará no seu santo monte. No Espírito Profecia, na pequena meditação, e recebereis o poder, triunfantes, uma luta espiritual. Em Efésios capítulo 6, verso 12, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. A vida cristã é uma peleja. A vida cristã é uma peleja, é uma luta. Cristo não nos prometeu o mar de rosa. Ele disse que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Em João capítulo 14, verso 1 a 3, ele diz:
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar e voltarei para vos levar para onde eu estiver, estejais vós também. Então, Cristo é a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então, é claro que nós, às vezes, seres humanos, somos falhos, somos fracos, somos de carne. Sentimos dor, sofrimento, injustiça neste mundo, mas Cristo diz: tende bom ânimo, porque Ele venceu todas essas coisas. Cristo passou por tudo e por piores. Não há ninguém neste mundo que sofreu o tamanho sofrimento, injustiça, injúria, blasfêmia e toda sorte de injustiça que Cristo sofreu. Por isso, Ele é o nosso modelo. Se estamos a passar por situações desprezíveis, por mar e tempestade, Cristo diz: tende bom ânimo. Devemos recorrer a Ele, porque Ele venceu. Então, se Ele venceu, Ele sabe as nossas fraquezas, conhece. Então, Ele nos dará força para vencer. Nesse conflito a vida cristã é uma peleja, mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Muitas das vezes, quando uma pessoa nos magoa, nos fere, nos ofende, e vamos contra a pessoa, ou seja, há aquele ditado que se diz que eu nunca levo um desaforo para casa. Ou seja, se a pessoa me atribuiu, também vou atribuir com a mesma pedra, com a mesma moeda. Não. Você ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas Cristo diz: não. Cristo diz: aquele que fuja de uma briga é uma honra a Deus. Somente os tolos é que faz questão de brigar, de lutar. Não é covardia o tolice fugir de uma briga. É uma honra para Deus. Muitas das vezes nós não compreendemos, não entendemos o que passa na cabeça das pessoas. Muitas das vezes as pessoas sofrem, né? Têm sua sensibilidade e têm seus problemas. E muitas das vezes elas vão descarregar em outras pessoas. E nós não compreendemos, não entendemos porque que a pessoa teve essa reação conosco que nunca teve antes. Muitos problemas, talvez, em casa, com família e tudo. Por isso que nós precisamos ter domínio próprio. Antes de agir, antes de falar qualquer palavra, devemos pensar e refletir e orar no interior para si mesmo, também para a pessoa que está nos a desafiar. Porque existe poderes das trevas. As pessoas são dominadas por espírito satânico, ou por deixar ser dominada por eles, ou por ter algum pecado na sua vida e que faz com que Satanás se apodere da pessoa. Mas Cristo dá poder para vencer. Por isso que ele diz que a vida cristã é uma peleja, é uma luta, mas Cristo não nos deixou nessa luta sozinho, Ele está conosco. Mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Nesse conflito da justiça contra a injustiça, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. Como eu disse antes, só conseguiremos vencer, quer seja toda sorte de injustiça e sobretudo o pecado, mediante o auxílio divino. Por isso que o apóstolo diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Nossa vontade finita precisa ser levada em submissão à vontade do infinito. Ou seja, a nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Jesus, em
Getsemane se diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faz a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então, a nossa vontade pode nos levar para a perdição. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas seu fim é a morte, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nós devemos agir pela razão e a lei e o testemunho. Assim diz o Senhor. A nossa vontade finita precisa ser levada em submissão à vontade do Senhor, à vontade do infinito de Deus. E a vontade humana deve fundir-se com a divina. Então, ou seja, deve haver uma cooperação entre o humano e o divino. Isso terá o Espírito Santo em nosso auxílio, ou seja, Deus enviará o Espírito Santo para nos auxiliar. Como Jesus disse, Ele não nos deixará órfãos, Ele enviará um Consolador. E cada conquista tenderá para o restabelecimento da possessão adquirida de Deus e para a restauração de sua imagem na alma. O Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo, pois este é o seu representante. Por meio dele, infunde na alma vida espiritual, vivificando as energias para o bem, purificando-a da corrupção moral e habilitando-a para seu reino. Jesus tem grandes bênçãos a conceder, ricos dons a distribuir entre os homens. É o maravilhoso conselheiro, infinito em sabedoria e força. E se reconhecermos o poder de seu Espírito e nos sujeitarmos a ser por ele moldados, estaremos perfeitos nele. Que pensamento é este? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. O coração humano jamais conhecerá a felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. Nós nunca vamos conhecer a verdadeira felicidade se nós não submetemos ou deixamos ser moldado pelo Espírito Santo. O Espírito conforma a alma renovada com o modelo Jesus Cristo. Mediante a influência do Espírito, a inimizade contra Deus transforma-se em fé e amor, orgulho e humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Ao efetuarem-se essas mudanças, os anjos rompem num hino arrebatador e Deus e Cristo se regozijam nas almas moldadas à semelhança divina. Então, portanto, Cristo nos deu ânimo, nos deu esperança para que tudo quanto possamos passar, somos tratados injustamente neste mundo, que possamos confiar nele e que possamos entender que a nossa luta não é contra a carne, contra a pessoa em si, mas é contra potestades. Essa luta, este conflito é entre Cristo e Satanás. Nós só temos que recorrer a ele e pedir força para vencer. E ele nos dará força para vencer. Portanto, se alguém te magoar, se alguém te ferir, não vai contra a pessoa em si. Peça a Deus força, tanto físico como moral e espiritual, para poder vencer esta batalha. Embora nós temos autoridade de repreender o inimigo, a pessoa, o Satanás, o inimigo, que está por detrás da pessoa, que está nos a magoar ou ferir ou nos ofender.
ou alguém que nos tirou algo precioso de nossa vida, nossos familiares. Alguém pergunta como perdoar alguém que matou nos nossos parentes, como perdoar alguém que estrupou ou fez alguém ao nosso sangue. Tudo é possível ao que crê. Cristo, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então, nós como cristãos, em Cristo Jesus somos a nova criatura. Nós devemos estar mudos e surdos para o mundo. Porque se não fosse assim, Cristo não teria morrido. Porque o que ele passou serve de exemplo para cada um de nós. E que sigamos as suas pisadas. Ele diz: sejais vós perfeito, como é meu Pai perfeito. No caráter. Então, tudo é possível. Cristo diz: tudo é possível ao que crê. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes não é fácil. Mas precisamos estar sempre em conexão com Cristo Jesus, porque Satanás vai fazer de tudo para nos deixar irritado, nervoso, chateado e magoar alguém ou ofender alguém. Mas precisamos estar sempre pronto para ouvir, tardio para ira, pois Cristo é a nossa força, nossa fortaleza. Que Ele nos abençoe e que tudo quanto possamos fazer, dizer, pensar, agir, que seja para a sua honra e sua glória. Amém.